O negócio é o seguinte, o vídeo de hoje é para causar debate, discussão. Por quê? Vamos falar sobre opiniões impopulares de One Piece. Há um tempo eu lancei esse vídeo aqui no meu TikTok, pedindo pro pessoal: qual opinião sua sobre o One Piece te deixaria assim, tá ligado? Com todo mundo apontando faca pra você, porque você tem uma opinião muito impopular. Deixem aí nos comentários e eu quero fazer uma discussão saudável aí, tá? E eu vou responder algumas. De saudável não teve nada, teve muita bagunça. Mas a real é a seguinte, eu reuni alguns desses comentários que eu achei mais interessante pra gente debater aqui nesse vídeo, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos debater opiniões impopulares de One Piece. Começando por esse aqui, o Nick. Todos os chapéus de palha, exceto Luffy, Sanji e Zoro, são super mal desenvolvidos. Juntando com esse comentário, teve muitos comentários do tipo: Zoro foi muito mal desenvolvido, a gente não sabe praticamente nada sobre o Zoro. E aí o negócio é o seguinte, exatamente, Amanda, eu super discordo. Nesses vídeos que eu faço de One Piece, principalmente no TikTok, que é onde dá mais esses debates assim, esse comentário do Zoro ser mal desenvolvido foi muito recorrente em vários vídeos, principalmente nesse das opiniões impopulares. E eu discutindo com o pessoal lá, o argumento era sempre o mesmo: o Zoro é o único chapéu de palha que não teve um flashback. Como se flashback fosse a única maneira de você desenvolver um personagem, o que é falso. E o que prova isso é que esse argumento de flashback basicamente só se aplica a One Piece. Se você pega qualquer outro tipo de obra, uma série, ou um filme, ou qualquer coisa do tipo, ninguém vai usar falta de flashback como argumento para personagem mal desenvolvido. O que eu acho que as pessoas acham do Zoro é que ele é mal apresentado, e o que eu concordo, o Zoro é mal apresentado comparado aos outros chapéus de palha. Os flashbacks servem para, além de desenvolver os personagens, ele serve para apresentar o personagem, da onde que ele veio, né, da ilha dele, das ambições dele, quem era o pai, quem era a mãe, quem foram as influências na vida dele para ele ser quem ele é. O flashback também desenvolve, mas não é o único fator para desenvolver um personagem. O Zoro é sim um personagem bem desenvolvido, na minha opinião. Por quê? Desenvolvimento tem a ver com você criar aquele personagem como algo real. Pra gente, como espectador, acreditar que ele tem vontade, que ele tem intenção, que ele tem ética, que ele tem sentimentos, tentar torná-lo o mais humano possível. Mostrar que ele não é uma folha de papel com dois lados, sabe? Que ele é multifacetal, que ele tem mais de uma camada como pessoa, tá ligado? E o Zoro acontece isso. Um dos maiores exemplos, eu acho que tem disso, é lá em Water 7, quando o Sop sai da tripulação, ele dá um sermão pro Luffy. Aquele sermão dele pro Luffy serve pra desenvolver o personagem, porque a partir dali você entende, pô, essa é a visão desse cara pra um bando. Ele fala: Luffy, se você não agir assim, eu não fico aqui nesse bando. Nisso você entende que ele tem uma visão de mundo e uma visão de como as coisas devem funcionar. E isso se repete em vários momentos do anime e do mangá, onde ele expressa por meio de palavras mesmo e atitudes também quem ele é, o que ele acredita e o que ele não acredita, o que ele concorda e o que ele não concorda, e assim você vai desenvolvendo o personagem. Então, a real é, o Zoro não é mal desenvolvido. Eu acho que o Zoro é mal apresentado, porque o Zoro apresenta todos os chapéus de palha brilhantemente, menos o Zoro que tem um destaque a menos ali, né? Porque a gente só tem o flashback dele no começo da obra e depois nada mais. Ele podia ter usado lá em Onigashima e Wano tempo para desenvolver ele, ao invés de meter 300 milhões de vilões aleatórios lá, né? Mas isso é outra discussão. Então, a real é a seguinte: Zoro não é mal desenvolvido, ele é mal apresentado. Boa noite, alguns chapéus de palha acho que precisam de um pouco mais de desenvolvimento. Brook e Frank, criar algo mais do Chopper, ele tá precisando de algum momento mais marcante. Mas então, eu acho que vocês usam a palavra desenvolvimento da maneira errada. Eu acho que eles não precisam, assim, mais desenvolvimento pra eles seria ótimo. Mas eles precisam de mais atenção, mais destaque, tá ligado? Que, óbvio, pode estar junto, né, de desenvolvimento. Mas eles precisam de mais destaque. Desenvolvimento eles têm bastante durante toda a obra, né? Mas eles são pouco explorados, não, são pouco destacados na maior parte. Agora vamos para a próxima. Uma mais nesse sentido de o que eu considero ser um uso errado de palavras. O Luffy só ganhou do Crocodile naquela época por puro roteiro. Claramente naquela época o Mr. Zero era mais forte. E aí nesse sentido a gente também tem aqui o Luffy só ganhou do Katakuri por puro roteiro. Eu também acho que a comunidade usa o termo roteiro de maneira errada. Eu entendo que, tipo assim, esse negócio de, foi o roteiro, é porque o Oda apresenta o personagem de tal forma que, quando ele apresenta o outro, que é o antagonista, o personagem, né, no caso o Luffy, não ganharia dele pelo que o Oda apresenta.
Só que, eu não sei como vocês encaram isso, pra mim, as lutas de One Piece, em sua grande maioria, desde o começo, são muito metafóricas. Eu sempre encarei elas de uma maneira muito metafórica. A primeira luta grande do Luffy, vamos dizer aí que é ou Don Krieg ou o Arlong, lá em East Blue. Mas vamos colocar o Arlong aí, que ele era tido como o pirata mais forte do East Blue naquele momento. O Luffy dá um cacete no Arlong. E você pode dizer desde esse momento que é roteiro. Só que eu sempre encarei as lutas de One Piece metaforicamente. Como é um moleque que tá atrás do sonho mais difícil daquele mundo, que é ser o rei dos piratas, algo que só uma pessoa vai conseguir. E ele vai encontrando desafios nesse caminho. Então ele vai encontrando piratas cada vez mais fortes e ele vai derrotando eles um por um. Porque ele é o sonho, tá ligado? Ele é meio que a materialização de um sonho, de uma pessoa sonhadora que vai passar por todos os obstáculos com a vontade própria, porque ele quer realizar o sonho dele. E aí, assim, isso também eu acho que se encaixa muito com aquele negócio que usam muito de protagonismo, né? Que eu também não entendo muito bem o porquê as pessoas usam tanto esse negócio de protagonismo. Ah, o Luffy ganhou por protagonismo, porque ele é o protagonista. Sim, da mesma forma que quando ele perde, por exemplo, lá em Wano, pro Kaido, ele perde porque ele é o protagonista também. Porque o autor quer usar daquela derrota pra jogar o personagem num arco pra ele superar aquilo e depois derrotar ele. Então, pra mim é um argumento muito estranho, assim, de se usar, porque ele se encaixa em tudo, tá ligado? O Luffy ganhou porque ele é o protagonista? Sim. Ele também perdeu porque ele é o protagonista. Ele tem a fruta que ele tem porque ele é o protagonista. Tá ligado? Sei lá, na minha cabeça meio que não faz sentido usar esse negócio de roteiro e protagonismo, porque é muito vazio, ele se encaixa em tudo, assim, sabe? E eu acho que é uma maneira muito vazia de você enxergar a obra, tá ligado? Tipo, o Luffy ganhou por protagonismo. Isso não diz nada, tá ligado? Você só tá repetindo o que você ouviu do seu youtuber favorito, de alguém da internet que você viu falando isso, tá ligado? Eu acho que é muito vazio, é uma discussão muito vazia, porque você não diz nada com isso. Acho que o Crocodile, se não fosse tão forte, a vitória seria mais aceitável, mas se o Mr. Zero fosse mais fraco, o Luffy fosse um pouco mais forte. É que assim, o que me incomoda nisso é que você não tem base da força do Luffy. Você não sabe o quanto o Luffy treinou antes de enfrentar o Arlong, antes da história começar. Tipo assim, pra mim, se eu aceito que o Luffy ganha do Arlong, que é tido o maior pirata do East Blue naquele momento que ele tava lá, ele ganha do Crocodile. Não tem base de poder. Não é que nem Dragon Ball que tem lá o personagem com 7.000 de poder e o Luffy com 6.000. Aí não faz sentido o Luffy ganhar, tá ligado? Não tem de onde você se apoiar pra dizer que um é mais forte que o outro. O Luffy desde o começo poderia ser... Ele não é, né? Obviamente. Mas ele poderia ser o personagem mais forte do mundo. Porque você não sabe o quão forte ele é, tá ligado? Ele tá sempre ganhando do personagem mais forte. Mano, sei lá, eu acho uma discussão meio vazia, assim, de forçar, ele não ganharia porque ele é o mais forte e tal. Eu prefiro ver de forma metafórica, sabe? Pra mim, eu sempre encarei com uma luta de objetivo, de ir atrás do seu objetivo. Luffy ganha porque ele tem muita ambição. E é essa metáfora do garoto indo atrás do seu sonho. E vamos parar de fazer power scaling. O resumo é isso. Agora, para deixar a coisa mais leve, eu gostei muito do comentário do meu mano Alan e eu gostaria de compartilhar ele com vocês, porque ele disse: o arco do Foxy é extremamente divertido, principalmente no mangá. E aqui eu vou ter que concordar com ele, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu adoro o arco do Foxy. Long Ring, Long Island, pra mim é um arco extremamente injustiçado, é um arco extremamente engraçado, e ele falou que ele ganha, é divertido principalmente no mangá, mas eu acho que o anime também é muito engraçado. Então, vamos parar de ser injusto com o meu arco, tá? E eu vou defender Long Ring, Long Island até eu morrer. Mas o Fox é chato. Ele é pra ser chato. Ele é um vilão feito pra ser chato. Não é pra você gostar dele. Então ele faz o papel dele. E eu gosto muito desse arco. E eu dou risada toda vez que eu lembro daquela cena do velhinho explicando o nome dos animais daquela ilha, porque eles são longo. E o nome é literalmente só o nome do animal esticado. Eu acho que aquilo ali é o ápice do humor. Eu amo, tá? Eu amo. E se você não gosta de Long Ring, Long Island, não tem problema. Mas como eu sempre digo aqui, você tá errado. Beleza? Então tá aí, né, pra baixar um pouco os ânimos. Long Land? O que eu falei? Long Ring, Long Land. Eu falei outra coisa? Você disse Long Ring, Long Island? Ah, tá, beleza. Eu falei errado, né? Long Ring, Long Land. Entendi, beleza. Eu não percebi. Obrigado aí, rapaziada. Pra continuar nesse clima leve, Ei Edu falou: Alabasta é muito bom, meus amigos me sacrificam por eu achar Alabasta muito bom. E por meio desse comentário aqui, eu descobri que tem muita gente que não gosta de Alabasta. O que
que, pra mim, quando eu tava assistindo pela primeira vez, foi um dos melhores arcos de One Piece. Eu adorei o Crocodile como vilão. Tem aquela cena do Soap e do Luffy presos no cassino do Crocodile, que, meu amigo, aquilo ali é ouro também, de comédia. O Luffy imitando o Sanji, eu acho. Pô, cara, aquilo ali é maravilhoso. Eu gosto da luta dele contra o Crocodile. Tem o Water Luffy. A Vivi eu gosto. Tem o Ace, a apresentação do Ace. Talvez minha opinião mude quando eu ler ele no mangá. Talvez. Mas aí eu vou ter que ler ele no mangá e eu tô chegando perto. E aí, se eu mudar minha opinião, eu falo pra vocês, beleza? Mas, se você não gosta de Long Ring Long Land ou não gosta de Alabasta, me considere seu inimigo mortal. Soap imitando o Crocodile. Pô, é verdade, tem o Soap imitando o Crocodile, mano. Pô, é maravilhoso, cara. E todo o plot ainda do Crocodile tentando dar um golpe de estado e manipulando as pessoas lá com o negócio que fazia chover, tá ligado? Pra tentar incriminar o rei como se o rei estivesse usando pra benefício próprio. Mano, é o primeiro arco de One Piece, assim, trabalhando o plot ali da ilha muito bem, cara. Pô, é maravilhoso, mano. É maravilhoso. O Pel não morre. É, tem esse problema, né? O Pel não morre, o namorado da Vivi não morre, né? Tem um pessoal ali que eu acho que deveria morrer, mas o Oda não mata. Mas eu acho que isso não estraga o arco, não. É só uma vírgula ali. Ah, e tem a introdução do Bon Clay, mano. Bon Chan. Pô, não... Pô, esse arco, se eu ficar listando aqui as coisas boas desse arco, nós vai ficar aqui até outro dia, mano. O Smoker teve o maior foco, mas não foi porra nenhuma. Agora, pra gente finalizar, esse comentário aqui gerou uma discussão legal. Eu não chorei e não fiquei mal pela morte do Ace. Esse aqui eu concordo. Eu também não chorei e não fiquei mal pela morte do Ace. Mas eu fiquei muito mal quando o Luffy perdeu o Ace. E aí, eu gravei um vídeo depois desse comentário aqui, perguntando, né? Pô, vocês... ficaram tristes pelo Ace ou pelo Luffy? E a maioria disse que é pelo Luffy. E o que eu acho que é mesmo. Eu tava conhecendo One Piece e eu achava que o Ace tinha mais destaque por saber o destino dele, né? Aí eu pensava, né? Pô, se o Oda vai fazer isso com ele eventualmente, ele deve trabalhar ele, né? Pra gente se emocionar mais na hora que acontecesse. Só que isso não acontece. Só que as pessoas ainda se emocionam pelo Ace. Porque a gente vê o Luffy em prantos. A gente tá tão apegado ao Luffy naquele momento que quando ele perde alguém que ele ama, você fica mal por ele. Óbvio, teve gente que ficou mal pelo Ace também. Mas eu acho que a maioria fica mal pelo Luffy. A cena do Luffy quando ele volta lá pra Ilha das Mulheres e tá com o Jinbe lá, ele tá ficando maluco. A cena que ele lembra dos companheiros dele, mano, é muito emocionante. Porque é isso, sabe? A gente se importa muito com o Luffy. E a gente, quando vê ele lembrando, a gente fica feliz também porque, pô, ele ainda tem eles, ele ainda tem a tripulação, tá ligado? Então, assim, eu ouvi muita gente também falando que o Ace, ele foi mal trabalhado, ele foi mal desenvolvido. Voltando pro que a gente tava falando no começo. E eu discordo, O papel do Ace na história não é ser bem desenvolvido pra você chorar com a morte dele. O Oda não usa isso pra ele. O Oda usa o Ace como uma ferramenta pra impulsionar o personagem do Luffy. Assim, se o Ace tivesse tido um destaque a mais, eu acho que seria muito bem-vindo, né? Porque é um personagem muito interessante. Só que ele não ter isso não me incomoda, sinceramente. Porque a história dos Chapéus de Palha e o Oda não foca em praticamente ninguém, assim, fora dos Chapéus de Palha, tirando, sei lá, o LOL e outros personagens que ganham um destaque ali, né? O Kuma, mais recente e tal. Então, assim, poderia ter? Poderia, mas não teve e eu acho que não é um problema, assim, não me incomoda. Mas então, eu acho que é isso, né? Essas foram as opiniões impopulares de One Piece. Se você tem uma opinião impopular, deixa aí nos comentários. Talvez eu possa fazer uma parte 2 desse vídeo, se ele for bem, se vocês gostarem, pra gente continuar esse debate aí, né? Se você discordou de alguma coisa que eu disse, deixa aí nos comentários. Só vamos ser respeitosos, né, com todo mundo aí. E é isso, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário aí com a sua opinião. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eu espero ver vocês no próximo e bebam água porque é importante, beleza? Tamo junto.